Vamos lá, vamos ouvir a análise do nosso querido Hugo Albuquerque, que já está aqui nos bastidores sobre o que aconteceu ontem na Europa. Bom dia, Hugo, tudo bem? Bom dia, Sinara. Bom dia, Henrique. Bom dia aí ao público. Estamos curiosos aqui para ver sua análise, né? Como o Henrique falou, o avanço aconteceu, né? Eu vi a Nina Lemos comentando da Alemanha que o preocupante foi a queda do Partido Verde, né? O Partido Verde praticamente foi devastado aí por essa eleição. Como é que você está vendo esse avanço da extrema-direita na votação ontem, Hugo? Olha, primeiro, estava dentro do previsto para quem acompanha a pesquisa. Foi um cenário muito estável. Segundo ponto, quem ganhou a eleição foi a centro-direita. Ponto. Ela manteve a maioria e ampliou as cadeiras. A social-democracia, a centro-esquerda, perdeu cadeiras. No cômputo do Parlamento Europeu, que tem mil questões também, não tem tanto poder quanto se imagina, mas ele é um termômetro da política europeia. Você tem um blocão aí que junta a centro-direita, a centro-esquerda e os liberais. Os liberais foram grandes derrotados, né? Perderam muitas cadeiras. O tal do Renova perdeu muitas cadeiras porque ele congrega partidos e movimentos ali do centro-centro, cujo maior representante é o Macron, lá na França. Então, o Macron foi um grande derrotado. E a esquerda radical também foi derrotada. A extrema-direita, a gente está falando de extrema-direita, 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 mas há um racha nela, em termos europeus. Por isso que há dois blocos parlamentares da extrema-direita. Tem o ERC e o Identidade e Democracia. O que separa os dois o Identidade e Democracia é um pouquinho mais radical, mas não muito. Mas o que muda muito entre eles é o alinhamento geopolítico. O ERC ele é mais pró-americano, o ID ele é em cima do muro, né? Não houve uma mudança assim substancial. Eu acho que o que acendeu o alarme, aí, ligou o alarme, foi o caso francês, que também já era previsto. A gente precisa lembrar que o Macron já havia perdido para a extrema-direita a última eleição parlamentar europeia. O que mudou foi a margem. Mas essa margem e essa pontuação da extrema-direita é quase que confirma as pesquisas de opinião para as eleições francesas de 2027, que já apontavam a extrema-direita com 30 pontos. O que me surpreendeu é que o partido do Macron teve uma votação um pouco menor dos 20 e poucos que se esperavam, porque o Partido Socialista recuperou, pelo menos no nível europeu, uma certa votação, tá? Partido Socialista, que não é um partido de extrema esquerda, né? Por favor, é um partido de centro-esquerda, quase de centro, e que tomou e que está hoje sob o comando da sua ala mais moderada, para ser elogioso. O que eu acredito, Sinara, é que essa manobra do Macron, primeiro, não tem relação entre você perder a eleição europeia e dissolver parlamento. É um poder que o presidente da República Francesa tem que o nosso não tem. Acho até que deveria ter aqui no Brasil. Acho que o Lula deveria ter poder de dissolver o Congresso Nacional. Oh, seria ótimo. Não, qualquer presidente do Brasil, não só o Lula, porque ia acabar a chantagem, entendeu? Ia acabar a chantagem. Lá o Macron ele usou, só que o Macron usou desse artifício de uma maneira marota. Primeiro, Macron sabia que ia perder, porque o Macron não é burro, o Macron é assessorado e entregaram para o Macron pesquisas de opinião que já na época que o Lula teve aqui, e eu escrevi sobre isso, ele estava com a derrota já precificada. Então, ele usou esse episódio para tentar criar um cenário de alarme contra a extrema-direita, porque o peso dessa bancada não chega a ser decisivo. O grande blocão que o Macron apoia no Parlamento Europeu se reelegeu. Esse blocão que reúne eles, os liberais, mas que reúne a centro-esquerda e que reúne a centro-direita. Então, o grande bloco europeu do Macron ganhou a eleição. Ah, tal, perdeu um pouco do poder, perdeu, mas daí não mudou o equilíbrio. O que mudou foi o equilíbrio na França, simbolicamente, porque a bancada europeia também não apita decisivamente na política europeia. O alvo do Macron, no entanto, contudo, todavia, não é a extrema-direita. O alvo dele é a esquerda. E eu explico por quê.
Na última eleição parlamentar francesa, as esquerdas se uniram, a centro-esquerda se uniu à esquerda, formaram uma grande coalizão chamada NUPES e fizeram cadeira pra caramba. Porque a eleição legislativa francesa não ocorre ao mesmo tempo que a presidencial, ela ocorre um pouquinho depois, onde a base de quem foi derrotado está um pouco desmobilizada. Como Macron ganhou mal a última campanha, mais para evitar que a extrema-direita não vencesse, as esquerdas se reuniram, tirando a esquerda mais radical, mas a esquerda radical normal, que é o França Insubmissa, se uniu ao Partido Socialista e ao Partido Verde. Essa grande coalizão fez deputado para caramba, porque o sistema de voto francês ele é meio peculiar. Não é como o voto europeu, que é proporcional. O sistema de voto parlamentar da França, ele é um voto distrital puro, quer dizer, a França é rachada em 1000 pedacinhos, e tem 2 turnos, o que prejudica partidos de esquerda radical e de direita radical. Esse sistema foi criado na década de 50 para tirar a representação do Partido Comunista. Foi para isso que serviu. E o Partido Comunista topou por conta de acordos entre o De Gaulle e a União Soviética. Esse é um fato. O Partido Comunista tinha uma bancada grande para caramba, fazia barulho para caramba, e quando criaram esse sistema, a centro-esquerda e a centro-direita se uniam e derrotavam o candidato comunista no segundo turno. O Macron, se ele não conseguir unir o partido dele com o Partido Socialista e o Partido Verde, ele vai perder a eleição. O partido dele vai ser massacrado. Agora, a grande questão é que o Macron acredita, com alguma razão, que ele pode tirar a centro-esquerda da aliança com Mélenchon e criar um grande bloco ao centro que reúna o partido dele, que já mudou de nome 1 milhão de vezes. Eu acho que o último nome que eu lembro é Renascença. Juntar a Renascença com o Partido Socialista e com o Partido Verde, para que eles tenham um bloco. Muito provavelmente, boa parte das eleições em cada distrito francês vão para o segundo turno, e nesse sentido iria para o segundo turno a extrema-direita contra esse bloco que o Macron quer criar, que ele acha que ele pode criar, que ele tem a promessa que será criado. Se o Macron não criar, o segundo turno vai ser entre o NUPES, que é essa aliança de esquerda e centro-esquerda, contra a extrema-direita. E aí o Macron vai perder a maioria no parlamento e teria de apoiar nos segundos turnos esse bloco que o Mélenchon criou. Então, a situação é de impasse na França. Foi uma jogada ousada, mas muita gente na França acredita que o Macron tem certeza que os socialistas vão se aliar com o partido dele. Se isso não acontecer, favas contadas que o Macron perde a maioria parlamentar. Só que essa jogada dele é muito arriscada e é muito irresponsável, porque a extrema-direita tem pouco parlamentar justamente por conta desse sistema e por conta das alianças que foram feitas em 2022. Isso quer dizer que o Macron pode, sem querer querendo, gerar uma maioria para a extrema-direita. Sobretudo se ele rachar o NUPES pela metade, pegar só o Partido Socialista para si, a extrema-direita vai ser o maior bloco. E pode ser que eles ganhem no segundo turno muitas cadeiras. Eu não digo ter maioria, mas ter uma bancada muito grande, muito volumosa. Então, eu qualifico essa manobra dele como temerária. A extrema-direita ficou com a bancada desse tamanhinho no parlamento. É que o Macron não governa sozinho. O Macron tem de falar com a centro-direita para montar governo atualmente. Né? Tem de falar um pouco com o Mélenchon. Ele já atropelou a Assembleia de maneiras terríveis para votar a Previdência, por exemplo, porque lá o presidente tem muito poder. Aqui no Brasil o presidente tem pouco poder, lá tem mais poder do que deveria. Mas o Macron ele sempre teve uma frustração com essa composição da Assembleia Nacional na França, ele quer mudar isso, ele acredita que ele pode, né? Veremos. Henrique. Hugo, diz uma coisa, eu não sei se já deu tempo de analisar, porque esse recorte especificamente, sim, foi surpreendente. O que você até agora conclui ou deduz, com base no teu conhecimento, dessa naba, né, que o André Ventura levou aqui em Portugal, porque não era esperado isso. Hoje, inclusive, dia 10, faz exatamente 3 meses que houve a eleição legislativa. O Chega explodiu de votos, teve quase 20%, 19% de votos, arrebentou, passou de 12 parlamentares para 50 na Assembleia da República, e todas as pesquisas de intenção de voto mostravam o Chega novamente com 18%, 19%, 20% e 5 cadeiras na Assembleia da República, no Parlamento Europeu. Não foi o que aconteceu.
eles tiveram 9% e só fizeram 2 eurodeputados. O clima era de total velório ontem à noite, nas transmissões que estavam partindo aí dos locais onde o pessoal do Chega estava reunido aqui no Porto e em Lisboa também, porque o resultado tinha sido muito ruim. O que aconteceu? Olha, é uma coisa que surpreende um pouco. Eu estou indo olhar aqui Pronto, peguei aqui. O dado principal, Henricão, é o quórum. O quórum foi de apenas 37%. Portugal é um país que tem uma baixíssima participação eleitoral, uma coisa lamentável. Nas eleições europeias, menos ainda. O Chega não conseguiu mobilizar o seu eleitorado como a extrema-direita faz na França. A extrema-direita vira e fala, odiamos a Europa, mas a gente tem de votar na eleição europeia para acabar com o projeto de União Europeia. É isso que a Marine Le Pen ou a Marion Maréchal fazem. Basicamente, essa é a política delas. Vamos mobilizar para a eleição europeia para destruir a Europa. O Ventura se desarticulou. O Ventura está um pouco perdido com essa vitória, que aí eu acho surpreendente a votação que ele teve na Parlamentar Comum de Portugal, e não estava sendo vista uma mobilização. O eleitor do Chega não foi votar. O eleitor português ele está indo votar muito pouco. Aquele 59, se eu não me engano, de quórum na última, já era muito pouco, né? Mas é o normal do muito pouco. Só que essa foram 37%, gente. Isso é uma votação exígua. E é um problema que os partidos portugueses estão tendo. É pouca gente indo votar na eleição comum e na eleição europeia pior ainda. Na penúltima, estou olhando o dado aqui também, eu lembro que era pouco, vi aqui 30 pontos. O que aconteceu é que, de certa forma, o PS conseguiu mobilizar o eleitorado para ir votar com medo do Chega, e o Chega jogou com salto alto. Não é que o Chega não tenha esse apoio, Henrique, é que ele não conseguiu transformar esse apoio em ida à urna, porque ele fracassou na mobilização, o que mostra a fraqueza do Ventura. O Ventura tem 20%. Se esses 60% que votam na eleição portuguesa nacional fossem votar, o que a gente está falando de 12 pontos para o eleitorado total. Só que desses 12 pontos não foi ninguém, por isso que ele não teve voto. E quem foi votar mais, do pouquinho que vai votar na eleição europeia lá por Portugal, foram os eleitores, basicamente, socialistas e social-democratas. O Partido Socialista fez a maior mobilização para mostrar força, para mostrar que tem importância, simbolicamente foi importante, mas eles estão aliados aí com o PSD, tem essa aliança ao centro em Portugal. Então, e houve uma surpresa que foi praticamente empatado com o Chega, com 9,5% também, o Iniciativa Liberal, que era um partido muito insignificante e que, na verdade, é uma espécie de novo aí no Brasil, né? Galerinha meio fascista, mas que usa black tie e gravata borboleta. Esse pessoal teve a mesma quantidade, conseguiu fazer 2 cadeiras e teve também os 9,5%. Pode também aí ter escapado parte do eleitorado do Chega para esse pessoal mais metido a civilizado? Não, eu acho que o que teve do Chega foi desmobilização. Extrema-direita é movida à mobilização, tem de mobilizar, criar fato, igual o Milei, tá toda hora criando um fato, veste uma fantasia, faz um evento, xinga o Keynes, o Bolsonaro aqui era isso o tempo inteiro. Se você não entra nesse personagem e não fica atuando 24/7, você não põe o teu eleitorado na urna, entendeu? O Chega tem um eleitorado potencial, mas ele não mobilizou para levar a urna. Ele poderia ter criado um estardalhaço para falar a gente tem de votar contra a União Europeia, etc. e tal. O eleitor português, ele tem abandonado as urnas, já não é de hoje. As eleições portuguesas tinham, no início, um quórum semelhante às eleições aqui do Brasil. As pessoas perderam a fé na democracia representativa, em tudo, de um jeito muito maior que o eleitorado brasileiro. Você está falando de eleição aí com um quórum de 50%, 60%, é um grau de desistência política muito grande, muito grave. O Chega estava mobilizando dentro desse quórum. O Chega não trouxe eleitor que desistiu para votar. Ele tomou eleitorado. E um eleitorado que às vezes era socialista, viu? Um eleitorado que às vezes era social-democrata.
Um eleitorado que no passado foi comunista também, então o Chega é muito transversal. Mas o Chega não trouxe gente nova para a urna. Ele roubou eleitores de uma maneira multifacetada. O grande ponto é que nessa eleição ele não trouxe o pessoal, ele falhou ao trazer o pessoal dele para votar. E quem trouxe nessa míngua, nessa miséria de votos para a União Europeia de Portugal, foram os partidos dominantes. Esses 7 pontos a mais que a gente viu em relação à última, de quórum, em relação à última eleição europeia em Portugal, é basicamente voto ao centro. Houve uma desistência do eleitorado comunista, parte do eleitorado comunista também se afastou do partido, porque tem toda essa discussão da questão da guerra lá em Portugal. Então, o CDU é um dos poucos países que não defende a solução pacífica e é atacado por isso, porque o consenso político português é de apoio e arma para a Ucrânia e acabou. E essa visão ganhou o debate na opinião pública portuguesa. O grande problema é, esse eleitorado que ainda continua com o Partido Comunista também não foi votar nessa eleição europeia. Então, aí se explica. Essa votação em Portugal, na minha opinião, se explicam pelas ausências. E por que determinados atores políticos não conseguiram mobilizar. Então, o que tem que ser investigado é, todo mundo estava apostando muito no Ventura, porque o Ventura aparecia e falava uma coisa, mas o que não aconteceu não chega para não acontecer a votação. O Iniciativa Liberal, desse jeito, Milei, Partido Novo, ele está fazendo o seu papel ali de fascismo de sapatênis. E botou o pessoal dele numa certa proporção aceitável. Olha só, eu queria mostrar aqui o tweet do Bozo, tá, gente? Como foi que repercutiu aqui? Olha só. A Europa mostra que a vontade popular prevalece, do Bozo não, do Carluxo, né? A Europa mostra que a vontade popular prevalece sem determinadas intromissões e logo mais se repetirão em outras partes do mundo. Se repetirão, tá até um erro a concordância verbal do Carluxo não é o forte. Está muito ruim. Todo o establishment está espumando de ódio e distribuindo suas fake news para difundir nas redações estridentes com as pessoas que tanto querem calar. A vitória do povo mostra que as agendas impostas pelo sistema não estão satisfazendo sua vontade. E aí, no mundo bolsonarista, estava repercutindo essa charge, que eu vou botar aqui para vocês agora. Bota a charge da onda, essa aqui, ó. Trump, Wilders, que é o cara da Holanda, e Milei mudando a onda do marxismo cultural, socialismo e mudança climática para cima do globalismo lá da União Europeia, charge aqui do Ben Garrison. Hugo, eu achei um pouco confusa essa reação, porque no mundo nórdico, né, a esquerda, na verdade, avançou, né, nos países nórdicos, ao contrário do que aconteceu em outras partes da União Europeia. Nos países nórdicos houve um avanço da esquerda, né? Então, como é que você está avaliando aí essa reação da extrema-direita? Eu acho um exagero, eles não ganharam a eleição. Eles não têm maioria. Também está tendo muito exagero na internet. A extrema-direita ganhou a eleição. A extrema-direita não ganhou a eleição. A extrema-direita europeia está dividida em 2 blocos parlamentares, e tem uma parte que, inclusive, está como independente. Há partidos da própria extrema-direita europeia que são rachados internamente, como é o caso do AfD na Alemanha. O AfD, eu costumo dizer, ele só vai governar a Alemanha no dia que ele sozinho ganhar a eleição, e por uma margem muito grande, porque há uma chance muito grande do AfD dividir em 2. Caso a AfD, né, a alternativa pela Alemanha, caso um dia ele chegue no poder. Você colocou o mapa da Alemanha, né? Foi. Coloca aí o mapa da Alemanha aí para o Hugo analisar. Olha aí. Então, aí é tudo, né? O que é que vocês estão vendo no mapa? O apoio massivo à AfD se dá essencialmente nas áreas onde era a antiga Alemanha Oriental, né? Exatamente. Por quê?
A antiga Alemanha Oriental, que corresponde a 6 dos 16 estados alemães atuais, que ficam bem aí, que está em azul claro, são estados que, na primeira eleição da Alemanha unificada, votaram na democracia cristã, que era o Kohl, depois votaram na social-democracia, depois continuaram votando na esquerda e votando no Die Linke, na esquerda radical, porque é uma região da Alemanha que está desassistida. Quem é que entrou na brincadeira com muita força na antiga Alemanha Oriental? Extrema-direita. Por quê? Eles vêm com um discurso simples e fácil de que o sistema está falido, que essa unificação foi um fracasso, que mantém uma desigualdade relativa, que não trouxe liberdade coisa nenhuma, mas o grande vilão quem é? É o imigrante, porque a Alemanha Oriental está ali próximo da Polônia, por onde entra muita gente, né? E é onde é mais barato para morar também. Então, na medida que os partidos políticos da Europa todos foram para o sistema, todo mundo caminhou para um centrão, né? A centro-direita sempre foi moderada e sei lá, na prática todo mundo virou centro-direita na Alemanha atual. É uma grande centro-direita a Alemanha atual. Aí quem é o partido que chega com o discurso de que ele é contra isso daí? A extrema-direita. Só que o AfD, ela é contra o sistema? Não. Ela é contra as garantias constitucionais, os direitos contra os imigrantes, contra os direitos humanos, mas eles vêm com um discurso, por exemplo, uma parte dele fala contra a guerra. Aí você vê, por exemplo, um primeiro-ministro como o atual da Alemanha, o Scholz, defendendo a violência de Israel contra os palestinos, defendendo a guerra, o Partido Verde, pior ainda, defendendo a guerra, o envio de armas, talvez até o envolvimento direto da Alemanha na atual guerra. Você vê todo esse cenário, a vida piorando. As pessoas vão votar no louco que tiver, que esteja propondo algo diferente. E só tem um louco que está propondo uma coisa diferente. É a AfD. E quem é beneficiado com isso? Justamente onde é mais pobre. É um mapa que mostra a falência política do atual equilíbrio de forças alemão. Por quê? Ou vai ficar na mão desse grande bloco de geleia geral, que é óbvio que o pessoal vai acabar votando na centro-direita legítima. Por que eu votaria na centro-direita de mentira, se eu tenho a centro-direita legítima, que é a democracia cristã? E dois, se eu não gosto disso daí, eu vou votar em quem? Na extrema-direita. Tirando isso, a única novidade é que o novo partido de esquerda radical da Sarah Wagenknecht teve uma votação interessante, passou de Linke e vai se impondo como a grande força da esquerda radical. Ela teve uma votação bacana, mas ela não conseguiu sair da bolha da esquerda radical. Ela teve basicamente o voto que ia para o Die Linke, ela pegou a maior parte, pegou um pouquinho de algum outro lugar, mas ela não conseguiu, por exemplo, disputar a base da democracia cristã, nem da social-democracia, nem pegar esse eleitorado indignado que está indo na AfD. Então, isso, por um lado, foi positivo ela ter tido uma boa votação, o bloco dela, por outro lado, foi negativo, porque ela não conseguiu mudar essa inclinação do eleitorado que está indignado, porque, de novo, nem todo mundo que está votando na AfD é nazista. É muita gente pobre, muita gente indignada, muita gente com emprego precário, é muita gente que está botada ali para concorrer na precarização contra imigrantes pobres também, está se chocando contra esses imigrantes pobres, e a esquerda alemã se omite diante disso. É esse o cenário que está acontecendo na Alemanha hoje, inclusive na coisa da guerra. Tirando a Sarah Wagenknecht na esquerda, quem tem falado contra a guerra é uma parte da AfD, porque tem uma outra parte da AfD que é bem contra a Rússia. Tem uma parte que é a favor. Agora, uma coincidência louca é a cúpula da AfD é basicamente a direita da democracia cristã. É a turma facho que vivia caladinha na direita comum que pulou fora. Você olhar a formação das lideranças da AfD, todos vêm da democracia cristã, né? Que sempre agiu como uma direita limpinha e cheirosa. E não era. E protegia e escondia boa parte dessa extrema-direita ali dentro. Mas a base da AfD é multifacetada, e a base da AfD inclui operários pobres e precarizados, que eram base da esquerda radical. Então, a culpa é da esquerda radical.
que quis virar partidinho hipster em vez de abraçar o coitado do operário estrupiado pelas reformas neoliberais, que quem implementou na Alemanha foi a social-democracia. Não foi o Kohl, foi a social-democracia que teve no seu penúltimo governo uma linha de política externa boa. O Schröder foi um bom chanceler federal do ponto de vista da política externa, mas da política interna, ele e não a direita alemã que implementou a porcaria do plano neoliberal, o chamado programa Hartz, né, por conta do Hartz, que era um executivo da Volkswagen que idealizou esse plano de flexibilização do mercado de trabalho. Então, esse pecado está na conta do Schröder e foi referendado pela ala direita da social-democracia, que é ruim em todos os sentidos. Aí eles são ruins na política externa e na política interna. E o show, Hugo? Os shows? Os shows, o atual chanceler. O Olaf Scholz, ele é uma aberração completa, é uma figura que está sendo mantida no poder porque ninguém quer ser primeiro-ministro da Alemanha agora, por isso que o governo não cai. É por isso que ninguém quer. Hoje, quem ganharia seria a democracia cristã, mas você acha que o Merz, que é um cara rico, que é o líder aí da democracia cristã, você acha que ele quer ser primeiro-ministro da Alemanha hoje? Não, ninguém quer. Então, a postura da Alemanha é pusilânime, via de regra. E a gente fica nessa situação extremamente delicada, porque, inclusive, o nome mais forte da política alemã, na realidade, é um sujeito que ainda não é cogitado pelo SPD, mas ele é o as da manga da social-democracia alemã, que é o ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, que é um cara que defende uma agenda de guerra terrível, terrível. Entende? Se você testa um cenário com Pistorius, ele é capaz de ganhar a eleição. E outra figura deletéria, que é essa ministra das Relações Exteriores, a Annalena Baerbock, que ela fala com autoridade de primeira-ministra. Ela é ministra, ela fala como se mandasse no governo, como se a Alemanha fosse, inclusive, um presidencialismo, ela fosse a presidenta. E é uma pessoa que está no Partido Verde, que tem um nascimento ambientalista, pacifista, ela faz os discursos mais inflamados de guerra, não é extrema-direita. Então, como é que a gente chegou nessa situação? Uma pessoa do Partido Verde fazendo um discurso mais belicista que a média do diabo da extrema-direita. É assim que a gente chegou nessa situação, Sinara. Infelizmente. Culpando a extrema-esquerda, né? Entre aspas, que é o que o Macron está fazendo lá na França, né? Mas o Macron está mirando as cadeirinhas da extrema-esquerda. E nessa babaquice, o Macron vai acabar. Tomara que isso não aconteça. Tomara que tenha uma sanidade. Repete a história, né? Repete a história, né, Hugo? Mas isso que o Macron fez foi criminoso. Entende? Por conta de uma vaidade pessoal, ele tinha a maioriazinha dele lá, ele também não estava impedido de governar. Ele está pensando na eleição parlamentar de 2027. E, se der certo, deu. Ele pavimenta o caminho para a sucessão. Mas se der errado, ele não vai governar, esse idiota não vai governar. E a brincadeira que ele fez é aquela coisa temerária, inadmissível. É inadmissível o que ele fez, porque mesmo que dê certo, o risco de dar errado é uma coisa intolerável, antiética, imoral, que um líder democrático faça. Porque as pessoas estão pensando quase que tem uma lei que obrigasse ele a convocar essa eleição. Não tem. Tem autorização constitucional para ele dissolver o parlamento, mas o parlamento francês não fez nada que justificasse a dissolução. Ele está, basicamente, tentando ampliar a base dele com base nos votos da esquerda. Ele quer diminuir o tamanho da bancada parlamentar da esquerda, se aliando com a centro-esquerda para isolar o Mélenchon e não está muito preocupado se a extrema-direita vai subir um pouco. Ele está sendo inconsequente. Se a extrema-direita fizer maioria, ele está ferrado. E ninguém sabe o que pode acontecer, porque não há pesquisas a esse respeito. A tendência é a extrema-direita crescer e o Macron ganhar a eleição parlamentar se ele conseguir atrair o Partido Verde. Se ele não conseguir atrair, se ele só dividir o NUPES pela metade, vai ser o pior dos mundos, porque ele vai conseguir derrotar a esquerda e esse bloco de centro que ele quer criar, ele não vai conseguir fazer maioria. Então, é um cenário de merda, é uma coisa escandalosa até. Hugo, quero agradecer a sua presença aqui. Você quer fazer mais uma pergunta, Henrique?
Não, acho que era isso mesmo, Sinara. Ele conseguiu esclarecer todas as dúvidas, ponto a ponto aí. Muito bom, Hugo. Volte sempre, hein, Hugo? Imagina, gente. Valeu, Obrigado, obrigado. querido.